caminhada, estamos usando como guia o livro Prepare as Crianças para o Mundo, do Dr. Ivan Capelato, David Moisés e Angela Minatti. E para o episódio de hoje, aceitar todos os sentimentos. Será que isso é válido? A digna tarefa, então, de ser odiado pelos filhos. Olha só, será que papai e mamãe vão ter que aceitar todos os sentimentos que vierem daquele seu lindo rebento? Aquele sentimento de raiva, aquela ira, não só o amor, aquele aconchego, aquele abraço gostoso, mas também aquela birra, aquela pirraça que dá vontade de pegar aquela criança e fazer o quê? Dar um abraço bem gostoso. Porque é isso que essa criança está pedindo nesse momento. Um abraço, um carinho, colo de pai, um colo de mãe. Como que são os nossos lindos rebentos nesse momento? Parecem ingratos quando vêm para a gente com aquele sentimento de raiva, com aquele sentimento de ira, Como que eles podem ficar trombudos e revoltados com os próprios pais, dramalhonicamente magoados só porque não caminham e não fazem tudo o que querem, não é? Olha só, como podem ficar trombudos e revoltados com os próprios pais, dramalhonicamente magoados só porque não ganham e não fazem tudo o que querem? Um simples não pode engatilhar seus olhos de fúria e descarregar uma onda de ódio que parece amaldiçoar as 3 últimas gerações. E há episódios em que, cúmulo de justiça, os pequenos bocudos abusam dos impropérios da base do "você é uma bruxa, é bom que você morra, eu odeio todos vocês". Que dureza isso, não é? Mas antes de sucumbir ao desgosto e perguntar ao céu se é para isso que a gente cria filhos, é bom saber uma coisa. É nestas horas que as crianças dão seus maiores saltos de crescimento. É muito interessante porque é justamente na hora que a gente não quer fazer o nosso papel. E é nessa hora que a criança precisa mais da gente. Ao contrário do que parece, é assim que os pequenos podem consolidar seu amor pelos pais. E isso não é mero consolo para quem teme amargamente ser varrido dos coraçõezinhos rebeldes. É apenas um dos processos desencadeados no choque entre impulsos e limites. A frustração das vontades não atendidas e os sentimentos brutos que ela detona, a raiva, a inveja, a impotência, é que vão dar às ferinhas a chance de depurar o que sentem, misturando e fundindo, inclusive com aquela íntima sensação de presença e proteção que surgem nas ordens e restrições dadas pelos adultos. Só com este trabalho intenso é que podem transformar impulsos em capacidade de afeto. Se você quer ensinar essa criança que está crescendo, que está se desenvolvendo emocionalmente a amar, você precisa aprender a tolerar, a suportar esse momento de frustração dela, que desencadeia raiva, que desencadeia um ódio tremendo dessa criança que ela quer destruir tudo. Vocês já passaram por essa situação? Coloca aqui nos comentários como é que é passar por uma situação dessa. Se dá vontade de pegar a criança e abraçar e encher de beijinho. Não dá vontade de abraçar e encher de beijinho. Mas é nessa hora que você tem que tirar essa vontade do cuidado, esse sentimento do amor que você nutre por essa criança e confortar aquela raiva que ela está sentindo. Confortar aquela criança para que ela aprenda a lidar com uma frustração. Olha, transformar pequenos selvagens em gente capaz de conviver, conceber planos e projetos, implementar suas ideias entre tantos outros obstáculos da vida, tornar os seres solitários, criativos e dotados de iniciativa, enfim, depende diretamente da possibilidade de fazer em casa, como os pais, o trabalho duro na usina, no moinho e na forja dos sentimentos. Cabe a quem os botou no mundo cumprir a sua função de diretores e coadjuvantes neste processo indispensável. E isso implica ser alvo de tudo o que a molecada precisa sentir. Tudo de bom
e tudo de ruim que essa criança precisa sentir. Se é gostoso ouvir um eu te amo, ouvir um eu te odeio, tem o mesmo sabor. Porque amor e ódio caminham lado a lado. Se uma criança é capaz de amar, ela é capaz de odiar. E se uma criança é capaz de sentir ódio, ela é capaz de sentir amor. Então vejam só que amor e ódio não são antagonistas. O oposto de amor e o oposto de ódio é a indiferença. Então, cabe-nos nos preocupar com aquelas crianças apáticas. Enquanto a criança está dizendo eu te odeio, essa criança está desenvolvendo a capacidade dela de amar. É nesta variação, aliás, que as crianças vão percebendo que a realidade não se divide em bem e mal. Que as coisas, as situações e principalmente as pessoas são capazes de produzir sensações boas e desagradáveis, assim como ela. E que isso faz parte da vida. A propósito, as relações humanas só substituem se cada um puder enxergar os outros como imperfeitos, falíveis e eventualmente maus ou incorretos em seu descuido. Ou seja, é fundamental evoluir da concepção dicotômica primitiva para a noção abrangente, que admite os opostos como parte do todo. Então, ao mesmo tempo que você tem partes boas, você também tem partes más. Ao mesmo tempo que aquela mãe tem partes boas que a criança ama, aquela mãe também tem partes más que a criança odeia. A criança odeia quando a mãe diz para ela que ela não pode comer a sobremesa antes do almoço. Essa é a parte má desta mãe, que a criança não é capaz de amar ainda neste momento porque ela está integrando essa mãe, tornando essa mãe um ser único, com as partes boas e com as partes más dela. Vejam, para chegar nisso, porém, voltemos às chamas e faíscas do dantesco cenário infantil. Não é mole. Os pequenos viram suas bazucas contra os atônitos genitores, que precisam em poucos segundos, enquanto engolem seco, constatar que os anjinhos viraram diabinho. Aceitar a decepção daquela imagem, processar a repulsa, a raiva, a peninha e até o arrependimento por ter negado aquele skate para, afinal, manter a pose. O ódio dos rebeldezinhos é ácido como todo ódio bruto. Sua mágoa parece inevitável e insuperável como toda mágoa absoluta. O seu desencanto diante da maldade dos adultos é de causar comoção. Mas é bom lembrar, nada disso é sofrimento para eles. É esforço necessário. Essa criança está fazendo um esforço tremendo para lidar com a frustração, com a raiva que ela pede, com a raiva que ela sente quando ela se depara com o limite. Ninguém gosta de se sentir algoz dos filhos, nem causador de seus desconfortos e tristezas. Pior ainda é o medão de deixar de ser amado por eles. Mas esse risco não existe para quem aceita a tarefa de ser amado e odiado com tranquilidade e sem culpa. Vejam só que, conscientes do que eles impõem limites baseados em critérios de saúde e desenvolvimento e não no sabor de humores e conveniências, esses pais podem ficar tranquilos, porque eles vão ser amados quando eles dão conta daquele momento de ódio daquela criança. Ela está se desenvolvendo emocionalmente para poder conviver com os outros futuramente, sustentando a sua posição diante dos olhares furibundos dos que não querem ir para a cama ou imploram por um novo videogame sanguinário. Os adultos mostram que não se desentregam sobre a raiva, como temem as crianças que elas podem sentir o que quiserem, sem ser criticadas ou punidas por isso. E que os pais continuam sendo seus pais e cuidadores. Elas sentem um alívio danado quando elas podem odiar os seus pais e eles continuam ali. Elas não o destruíram com o seu ódio. Isso dá um alívio, isso tira uma angústia da vida daquela criança que vocês não têm ideia. Você consegue perceber como que essa angústia é tirada com a mão logo depois que aquela criança passa um momento de birra
que ela se dá conta de que o pai e que a mãe está ali e ela abraça o pai e a mãe num sinal de alívio de que ela deu conta de superar aquilo, porque você estava ali presente, sustentando a sua posição. Então, diante desses olhares, né, esses pais vão mostrar para essas crianças que elas dão conta, sim. Eles mostram que os sentimentos ameaçadores dos pequenos não os impedem de construir relações ricas e duradouras. Isso não é tudo ainda. Mas basta tomar esses poucos exemplos para perceber a importância de suportar e amparar a revolta da filharada. Quem não suporta, quem faz jogos de retórica, quem faz chantagem, quem faz negociação, quem combina e quem tenta aplacar a sublevação infantil, quem faz manobras para manter a prole sempre na boa, sem atritos e quiselas, está impedindo estas experiências. Não é de admirar que as crianças sistematicamente impedidas de sentir raiva de seus pais, sintam-se, no futuro, impedidas de sentir pelos outros, o que em geral as torna adolescentes e adultos caçadores de pessoas perfeitas, substituídas cada vez mais que sua imperfeição real provoca a mínima irritação. Já viram aquelas pessoas que não dão certo com ninguém, que estão procurando a perfeição no outro, não conseguem manter uma relação porque o outro sempre vai faltar algo nele, sempre vai ser imperfeito aos seus olhos? Ou seja, esse outro também sempre vai ser imperfeito aos olhos dos outros, porque nós somos assim. Nós temos nossas partes boas e nossas partes más, para simplificar, como diria Melanie Klein. Então, nós temos essas partes imperfeitas. O ser perfeito está no mundo do ideal, ele não existe. Mas esse adolescente, esse adulto, ele quer conviver com o ideal. Ou seja, ele quer conviver com a sua fantasia. E isso é demasiadamente triste, porque a sua fantasia não vai se materializar na realidade. E ele vai ter que forçosamente aprender de uma maneira mais difícil como suportar uma frustração para conviver com um outro que não é perfeito. De resto, pais panos quentes poderão ser bons amiguinhos de seus filhos, seja porque os pequenos pegam leve ao perceber a fraqueza dos grandes, ou porque são iludidos, levados a pensar que ninguém ali provocou a sua ira. O problema é que, precisando crescer, meninos e meninas continuarão procurando alguém forte para suportar seus sentimentos ainda crus, ou, na pior das hipóteses, alguém que se mostre ideal, como aqueles líderes cheios de certezas, alguém que não lhes traga o mínimo conflito ou que, enfim, assuma a sua paternidade para acionar a usina de afeto que está ali represada dentro daquele serzinho. Então aquele serzinho vai procurar no outro, numa próxima relação, um pai e uma mãe que exerçam aquela função que aquele pai, aquela mãe, aquele cuidador daquela criança não conseguiu exercer. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like, lembre de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito e não ativou o sininho, ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Foi um prazer tê-los aqui comigo até agora e aguardo você no próximo episódio.